Boas-vindas a essa aula, e na nossa última aula nós falávamos sobre a vontade de sentido e agora nós vamos falar sobre o sentido da vida. É isso mesmo, sobre o sentido da vida. Tiago, o que é o sentido da vida? Como que nasceu? Como que surgiu esse negócio aí? A gente não vai falar sobre isso aqui. O que nós vamos falar é olhar para o sentido da vida como sendo um pilar da logoterapia. E é um pilar lógico da logoterapia. Até então, eu consigo mostrar, eu consigo comprovar com uma certa razoabilidade de argumentos que o ser humano ele é livre para, não é livre dele, é livre para, diante de uma determinada situação, assumir uma postura diante disso. Se eu usar princípios da ética, da moral, eu consigo mostrar para uma pessoa que todo mundo é livre para escolher qual é a postura que ela vai ter diante de uma determinada situação. Só que eu não consigo provar cientificamente, talvez, essa realidade, ou empiricamente falando, não cientificamente, mas empiricamente essa realidade, experimentalmente essa realidade. Porém, na vontade de sentido, eu consigo comprovar experimentalmente que as pessoas têm uma coisa chamada necessidade de encontrar sentido na vida. Eu consigo comprovar experimentalmente que sentido da vida é uma necessidade vital para uma pessoa. Eu consigo. De uma forma muito simples. Eu posso estudar logoterapia dentro da realidade neurocientífica, dentro das neurociências, e comprovar que as pessoas percebem algo e esse algo essas pessoas a definem como sentido da vida. Então eu consigo comprovar que uma pessoa, que a vida de uma pessoa ela melhora ou piora dependendo da presença ou da ausência de uma coisa chamada sentido da vida para ela, de uma percepção chamada sentido na vida. Então a vontade de sentido eu consigo constatar empiricamente, consigo constatar experimentalmente. Porém, quando eu falo de sentido da vida, eu já estou falando de uma coisa, de uma realidade que eu não consigo provar pela moral, pela ética, pelos argumentos éticos, morais. Eu não consigo comprovar essa realidade do sentido Eu consigo comprovar a vontade de sentido através da ciência empírica, da ciência experimental. Porém, quando eu falo de sentido da vida, a única forma de constatar, de provar que o sentido da vida existe, é de uma forma lógica. Então, quando nós falamos de sentido da vida, a lógica é a prova. É a prova. Sentido da vida é uma necessidade lógica. Sentido da vida é uma necessidade lógica. Como assim necessidade lógica? Pensa comigo. Tudo que nós temos no mundo, todas as necessidades que nós temos no mundo, no meio ambiente, vamos pegar aqui, vamos usar o termo meio ambiente. Se um cachorro ele sente fome, é sinal de que existe um correspondente no meio ambiente capaz de suprir essa necessidade do cachorro. Existe comida no meio ambiente, uma comida capaz de satisfazer essa necessidade dele. Se o meu cachorro ele tem sede, é sinal de que existe um correspondente no meio ambiente chamado água, capaz de satisfazer a sede desse meu cachorro. Estão entendendo até aí? Se uma girafa ela sente fome, é um animal que tem um pescoção, é um animal alto, é vegetariano, é sinal de que, olha só, se uma girafa ela sente fome de algo muito específico, de planta. E essa planta ela precisa estar no alto. Então significa que existe no meio ambiente um correspondente que atende diretamente às necessidades
desse animal chamado girafa. Eu tenho uma coisa chamada árvore, que tem folhas, e essas folhas elas ficam no alto e são plenamente capazes de alimentar um animal chamado girafa. Se eu tenho necessidade de procriar, eu tenho um correspondente no mundo chamado macho e fêmea, que vão me dar a possibilidade de procriar. Eu tenho os animais, macho e fêmea, tenho o ser humano, macho e fêmea, que tem a possibilidade, a potencialidade de procriar. Então, olha só. Toda necessidade, tanto do indivíduo quanto da espécie, elas são atendidas no meio ambiente, elas são atendidas no mundo. Eu consigo encontrar o correspondente dessa necessidade no mundo. Portanto, o que eu estou dizendo para você é que não podemos ter necessidade. Deixa eu até separar isso aqui. Não podemos ter necessidade de algo que não existe. Eu não posso necessitar de algo que não existe. Construindo esse argumento lógico, porque o ser humano seria o único ser sobre o mundo que tem necessidade de algo que não existe. Você poderia responder essa pergunta para mim? Por que o ser humano seria o único ser sobre o mundo que tem necessidade de algo que não existe? E uma coisa chamada sentido da vida. Como que eu tenho um gráfico que me diz que pessoas do mundo inteiro estão buscando uma coisa chamada sentido da vida, e esse gráfico, esse número de pessoas só aumenta gradativamente, bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de pessoas no mundo inteiro buscando um negócio que não existe. Como que um sujeito audacioso chamado Albert Camus vem e me fala que sentido de vida não existe? E se eu ficar me preocupando demais com essa realidade, eu vou enlouquecer. Como que um sujeito chamado Albert Camus me diz que se eu buscar sentido na vida, a minha vida vai ser pior, porque eu estarei buscando um fantasma, uma coisa que não existe? Como um sujeito chamado Jean-Paul Sartre me diz a mesma coisa. O sentido da vida não existe. Como que o sujeito chamado Sigmund Freud me diz que uma pessoa que se pergunta sobre o sentido da vida é uma pessoa adoecida, porque no fim das contas esse negócio não existe? Um simples raciocínio lógico, como eu levei você aqui agora a pensar, a raciocinar. É claro que estamos aqui dentro de um contexto. Todos os programas que nós temos dentro da Academia do Sentido, eles são cursos onde o nosso esforço é um esforço de busca pela verdade. É de busca pela verdade. Claro que nós estamos aqui interessados em buscar a verdade. Não necessariamente era o caso, ou aparentemente não era o caso desses pensadores aqui. Ah, Tiago, como que você diz que eles não buscavam a verdade? Por uma razão muito simples. Qual é o ser humano, qual é a pessoa que tem neurônios, que tem QI, que não consegue fazer um raciocínio lógico tão simples como esse? Como que o ser humano ele pode ter necessidade de algo que não existe? Nenhum. Nenhum ser nesse mundo tem necessidade de algo que não existe. Me diz um ser nesse mundo que tem necessidade de algo que não existe. Bastava que esses pensadores aqui olhassem para o lado e vissem pessoas que têm sentido na vida.
ao mesmo tempo que existem pessoas como eles que acreditam que a vida não tem sentido, que a vida não tem sentido para eles, existem pessoas que afirmam com todas as letras que a vida tem sentido para elas. Tem pessoas que têm sentido na vida, tem pessoas que não têm sentido na vida. Por que eu vou levar em consideração apenas as pessoas que não têm sentido na vida? E vou fazer com que essas pessoas e a vida dessas pessoas se tornem leis universais. Imperativos categóricos. Ah, Thiago, não posso falar que uma pessoa não buscava a verdade. Um raciocínio muito simples como esse denota e mostra exatamente que um Camus, um Sartre, um Freud não buscavam a verdade. Pelo menos não nesse aspecto, quando se fala sobre o sentido da vida. Tá? Nós falamos sobre essa busca humana. Quando o assunto é sentido da vida, será que realmente eles estavam interessados em buscar a verdade a todo custo? Sentido da vida, portanto, minha gente, é uma necessidade lógica dos dois outros pressupostos que nós apontamos aqui, os pilares da logoterapia. Nos pilares da logoterapia, o sentido da vida é uma consequência lógica dos dois ou dos dois outros pilares. É uma necessidade lógica. Os dois outros pilares, liberdade da vontade, vontade de sentido, eles provam a existência do sentido da vida. Entendido isso? Sentido da vida é algo que existe. É claro, a gente pode olhar aqui para toda a tradição clássica, como que isso se infundou lá dentro da cultura grega arcaica, da Roma antiga, como que essa busca pelo sentido, qual que é o sentido visto como ordem, como logos, a palavra logos é entendida classicamente como ordem, como que isso se constituiu, mas não é o nosso objetivo aqui. Tá? A única coisa que eu preciso mostrar para você é que o sentido da vida é uma realidade que existe e ponto. E eu vou te esperar lá no nosso próximo módulo, onde nós vamos falar a respeito dos fundamentos éticos da logoterapia. Beleza? Grande abraço e até a nossa próxima aula.